bom dia para você ligado nesse Acorda. Sejam todos bem-vindos. E antes da gente repercutir um pouco do que foi esse Vasco Sampaio Corrêa, eu peço seu like na nossa transmissão. Isso ajuda... Falei transmissão, né? Eu tô acostumado com a jornada. Nesse vídeo, nesse Acorda. Então eu peço seu like nesse vídeo. Deixe seu comentário também, o que você achou da atuação do Vasco ontem contra o Sampaio Corrêa, do que você vem achando desse início de temporada, esse planejamento, enfim, do Vasco nesse ano de 2025. O que falar sobre o jogo ontem, né? Tem que falar. Foi mais uma atuação ruim, constrangedora, vergonhosa, difícil e cansativa de se ver do Vasco ontem. Essa é a realidade. E cansativo é uma coisa que o torcedor do Vasco está há muito tempo. Está cansado, pô. Porque é um looping eterno. É uma situação que não termina nunca. E o torcedor do Vasco é o torcedor que mais tem que ser reverenciado. Porque a gente está do lado sempre desse time. Ontem, mais uma vez, a torcida foi, compareceu, encheu o estádio. O Lorival Gomes. E a gente está sempre junto na derrota, na tristeza. E, cara, o torcedor merece ser feliz, pô. Eu tenho inveja, eu já falei isso com o Flávio, o Jean e o Emerson durante a transmissão, durante as transmissões de Cerdeira. Tenho inveja de vocês, porque vocês viram um Vasco que eu não tô conseguindo ver. Que é um Vasco vencedor. Um Vasco que compete, um Vasco que briga por títulos. Tirando aquele recorte de 2011, que eu tive a felicidade de ver o Vasco campeão da Copa do Brasil, eu não vejo mais o Vasco brigar, sabe? É todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. E a gente tá cansado. Ontem mais uma atuação ruim da zaga, com exceção do Paulo Henrique. O meio-campo nulo, Jair muito mal, Tietchan muito mal, Hugo muito mal e principalmente o Payet, no qual o custo-benefício dele está muito alto. O Payet não consegue render, cara. O Payet ele não consegue botar esse time para jogar. É um cara que fica jogado lá do lado esquerdo, quando recebe, tenta o lançamento. Geralmente a defesa corta, geralmente o passe é errado. E a coisa não flui, Payet, a coisa não tá fluindo. A gente sabe do seu talento, sabe do futebol que você já jogou lá atrás, mas não tá dando. No Vasco não tá acontecendo. O último jogo bom do Payet foi contra o Bahia. Isso foi quando? Ano passado. Então, enfim, não tenho o que dizer do Zuccarello, dos garotos que entraram. Eu acho que criticá-los é muita maldade. Para um time que teve Alegria e Zuccarello nas pontas no jogo de ontem, porque não tem um atacante. Não foi contratado um atacante para jogar junto com o Verratti, que é um batalhador, é um brigador, é um leão dentro de campo. É difícil sem jogar, sem ter um companheiro, sem ter alguém para dialogar. Então fica aqui o meu apelo à diretoria para tomar providências. O presidente Pedrinho, o diretor executivo Marcelo Santana, o CEO Amodeu, para tomar providência em relação ao futebol do Vasco. A gente está chegando na reta final de fevereiro, dia 11, daqui a pouco a janela fecha. Daqui, ó, estalo, a janela fecha. E o Vasco vai continuar sem contratar, e não precisa de um não, tá? Precisa de no mínimo uns 3 ali no ataque, para tentar brigar por alguma coisa. Eu acho que não tem ninguém. Então, um apelo que eu faço ao presidente Pedrinho. A gente compreende as dificuldades financeiras. O Vasco já teve situações muito ruins, até piores do que essa, e a gente via algum tipo de movimentação. Então, contratem. Eu sei que a nossa situação só vai ficar melhor com o investidor, mas tem que ser feita alguma coisa. Tem que ser feita alguma coisa. Em relação ao Carille,
ficou muito claro ontem em relação ao futebol, muito pragmático, muito burocrático, muito lento. O Vasco facilita a marcação adversária, porque como não tem um jogo de transição, de profundidade, de velocidade, os times se armam, ficam ali postadinhos, com tranquilidade. O Vasco não consegue furar o bloqueio, é muito passo para trás. Então, Carille, você disse em uma das coletivas que se não contratar, tem que trabalhar, eu como treinador, no caso ele, tem que encontrar alternativas. A janela ainda está para fechar. Você pode ter aí jogadores, pontas que você, enfim, que o Vasco precisa. Mas até o momento, encontra alternativas. Esse time não está tendo. O jogo não está fluindo. Ao Marcelo Santana, que se movimente também, se comunique, que corra atrás. O torcedor do Vasco quer respostas. O torcedor do Vasco está cansado. O torcedor do Vasco está sem paciência. O torcedor do Vasco não aguenta mais ver o time novamente nessa situação. A sensação que a gente tem é que no próximo sábado a gente vai tomar uma porrada do rival. E com esse futebol, na terça-feira, tem um risco muito grande de a gente ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E aí? Olha o início do ano sendo jogado por rala abaixo. Então é um apelo que eu faço à diretoria do Vasco. Tome providências. Mexa nesse departamento de futebol. Contrate. Porque senão a coisa vai ficar pior do que ela já está. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse Bom Dia. Tenha uma excelente semana. Sei que é difícil falar depois de um jogo, né? Como esse, o torcedor ainda fica chateado, triste, com raiva de algumas... enfim. Mas é isso. Vida que segue. Torcendo sempre por dias melhores. Forte abraço. Até a próxima.